Antes de começarmos esta emocionante história, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas de vida real. Agora, vamos conhecer a história de Dona Teresa. O silêncio na sala de jantar era cortante como uma faca afiada. Teresa Oliveira, uma senhora de 68 anos, permanecia imóvel, as mãos trêmulas segurando um guardanapo amassado. As palavras de seu filho Ricardo ainda ecoavam pelo ambiente. Palavras duras que haviam sido lançadas como pedras durante o almoço de domingo. A senhora só atrapalha. Não sabe mais se cuidar e agora quer dar palpite na criação dos meus filhos? Francamente, mãe. Os olhos marejados de Teresa fitavam o prato de comida intocado à sua frente. A mesa farta, que antes simbolizava a união familiar, agora parecia um campo de batalha. Seus netos, Miguel de 10 anos e Júlia de 8, observavam a cena com olhos arregalados, enquanto Márcia, nora de Teresa, mantinha o olhar fixo na toalha de mesa bordada, evitando qualquer contato visual. O relógio de parede marcava 14h32, e cada tic-tac ampliava o peso das palavras que haviam sido ditas. Teresa sentia como se cada segundo fosse uma eternidade, como se o tempo tivesse congelado naquele momento de humilhação. Talvez seja melhor eu ir embora, murmurou Teresa finalmente, sua voz quase inaudível. Ricardo bufou, empurrando a cadeira para trás com um rangido estridente contra o piso de madeira. Talvez seja mesmo, respondeu ele, saindo da sala sem olhar para trás. As lágrimas que Teresa tanto lutava para conter finalmente escorreram por suas bochechas enrugadas, marcadas pelo tempo e por histórias que seu filho parecia ter esquecido completamente. Teresa Oliveira nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filha de imigrantes portugueses que vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor. Desde jovem, Teresa demonstrava uma força interior incomparável, mesmo com sua aparência delicada e voz suave. Aos 23 anos, conheceu Antônio, um jovem contador cheio de sonhos, com quem se casou após um breve namoro. Um ano depois, nasceu Ricardo, o único filho do casal. Teresa dedicou sua vida à família, trabalhando como costureira em casa para complementar a renda enquanto criava o filho. O pequeno apartamento no centro de São Paulo, onde moravam, era modesto, mas impecavelmente limpo e acolhedor. As paredes, embora descascadas em alguns cantos, exibiam com orgulho as fotografias de Ricardo em cada fase da infância. O primeiro dente, o primeiro dia de escola, a formatura do ensino fundamental. Quando Ricardo tinha apenas 15 anos, Antônio faleceu repentinamente de um ataque cardíaco. Teresa, então com 38 anos, viu-se sozinha para criar um adolescente e administrar as finanças da família. Foram anos de sacrifício silencioso, noites em claro costurando para entregar encomendas, horas extras como faxineira em casas de família, tudo para garantir que Ricardo pudesse continuar estudando. Meu filho vai ser doutor, dizia ela com orgulho às vizinhas, enquanto escondia as mãos calejadas no avental. E Ricardo realmente se formou em administração. Conseguiu um bom emprego em uma multinacional, casou-se com Márcia e deu a Teresa 2 netos adoráveis. A vida parecia finalmente recompensar os sacrifícios de Teresa. Até aquele fatídico domingo. Agora, sentada sozinha no quarto de hóspedes da casa do filho, Teresa olhava para suas mãos enrugadas, lembrando-se de cada sacrifício que fizera. O que havia mudado? Quando seu filho começara a vê-la como um fardo? Parte 3. A gota d'água. 3 dias antes do confronto, Teresa estava cuidando dos netos enquanto Ricardo e Márcia participavam de um evento da empresa. Miguel estava com febre, e Teresa, preocupada como qualquer avó, preparou um chá de ervas que sua própria mãe costumava fazer. Vó, isso é ruim, reclamou Miguel após o primeiro gole. É um pouquinho amargo, meu anjo, mas vai fazer você se sentir melhor. Minha mãe fazia para mim quando eu era pequena como você. Quando Ricardo e Márcia voltaram, encontraram Miguel dormindo tranquilamente, a febre já cedendo. Teresa explicou sobre o chá com orgulho, mas percebeu imediatamente a mudança na expressão do filho. A senhora deu chá caseiro para o meu filho, sem me consultar? E se ele tivesse uma reação alérgica? A voz de Ricardo estava carregada de indignação. Mas, filho, é o mesmo chá que eu fazia para você quando... Mãe, nós não estamos nos anos 70. Existem medicamentos apropriados hoje em dia. A senhora não pode simplesmente medicar meu filho com suas receitas caseiras.
Teresa tentou explicar que não havia nada de perigoso no chá, apenas camomila e erva cidreira do quintal, mas Ricardo não queria ouvir. Márcia, embora mais compreensiva, permaneceu ao lado do marido. Nos dias seguintes, Teresa percebeu um distanciamento, pequenos comentários sobre como ela interferia demais, como seus métodos eram antiquados. Até que no almoço de domingo, quando Teresa sugeriu que talvez os netos passassem tempo demais nos videogames, a tensão explodiu. A senhora acha que sabe mais do que nós sobre como criar nossos filhos? Sobre o que é melhor para eles no mundo de hoje? Ricardo havia perguntado, a voz elevada. Teresa tentou explicar que apenas se preocupava, que via os netos apenas olhando para telas, sem a interação que ela considerava importante. Foi quando Ricardo explodiu com as palavras que agora ecoavam em sua mente. A senhora só atrapalha. Após o confronto, a casa mergulhou em um silêncio desconfortável. Teresa raramente saía do quarto de hóspedes, exceto para refeições rápidas quando sabia que Ricardo não estaria presente. Márcia tentava algumas vezes iniciar conversas, mas estas logo morriam em frases curtas e respostas monossilábicas. Os netos, confusos com a situação, batiam timidamente na porta do quarto da avó. Vó, você tá triste com a gente? Perguntou Júlia uma tarde, seus grandes olhos castanhos cheios de preocupação. Teresa abraçou a neta com força. Não, meu amor. A vovó nunca ficaria triste com vocês. Então por que você não conta mais histórias pra gente antes de dormir? A pergunta inocente atingiu Teresa como um soco. Ela não queria que seus problemas com Ricardo afetassem sua relação com os netos. Mas estava acontecendo exatamente isso. Numa manhã de quarta-feira, enquanto todos haviam saído, Ricardo e Márcia para o trabalho, as crianças para a escola, Teresa tomou uma decisão. Arrumou suas poucas coisas em uma mala pequena e escreveu um bilhete simples. Queridos, voltarei para meu apartamento. Acho que todos precisamos de um pouco de espaço. Ligarei para saber das crianças. Com amor, Teresa, mamãe, vovó. O pequeno apartamento no bairro do Brás, que Teresa havia mantido mesmo após a insistência de Ricardo para que o vendesse, estava empoeirado e com cheiro de fechado. Mas era seu lar, cheio de memórias e da essência de uma vida inteira. Enquanto abria as janelas para deixar entrar a luz do sol e o ar fresco, Teresa sentiu o celular vibrar. Era Márcia. Dona Teresa, por que a senhora saiu assim? Ricardo vai ficar... Preocupado, Teresa completou, com um toque de ironia que não lhe era característico. Acho que todos precisamos de um tempo, minha querida. Diga às crianças que a vovó está bem e que logo irá visitá-los. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Teresa chorou como não chorava desde a morte de Antônio. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de libertação. Talvez, pensou ela, este afastamento fosse necessário para todos. As semanas seguintes trouxeram uma transformação inesperada para Teresa. A solidão inicial em seu apartamento logo deu lugar a uma redescoberta de si mesma. Ela retomou antigos hobbies, como a leitura e o crochê, e até se inscreveu em um curso de informática básica na associação de bairro. A senhora digita muito bem para quem está começando, elogiou o jovem instrutor, Carlos, um rapaz de 20 e poucos anos com paciência infinita para ensinar os idosos da turma. Teresa sorriu, sentindo um orgulho que não experimentava há muito tempo. Tenho dedos ágeis de tanto costurar, respondeu ela. Em casa, Teresa começou a experimentar receitas novas, tiradas de programas de culinária que agora assistia religiosamente. Fez amizade com Dona Cida, uma vizinha de idade semelhante que morava no andar de baixo e que a convidou para participar de um grupo de caminhada matinal. O telefone tocava ocasionalmente. Márcia ligava para dar notícias das crianças, sempre terminando as conversas com um hesitante. Ricardo manda lembranças, que Teresa sabia ser uma gentileza da nora. Os netos ligavam nos fins de semana, contando sobre a escola e perguntando quando a avó voltaria para contar histórias. Um mês após sua saída, Teresa recebeu uma visita inesperada. Ao atender a campainha numa tarde de sábado, encontrou Miguel e Júlia acompanhados por Márcia. "Surpresa, vovó!" gritaram as crianças em uníssono, abraçando-a com força. Márcia sorriu timidamente. Eles estavam com muitas saudades. Espero que não se importe com a visita sem aviso. Teresa sentiu os olhos marejarem enquanto abraçava os netos. Esta casa sempre estará aberta para vocês, disse ela, convidando-os a entrar. Durante a visita,
Teresa mostrou às crianças seus novos projetos. O cachecol de crochê que estava fazendo, as fotos que aprendera a enviar por e-mail, os biscoitos caseiros que agora sabia preparar seguindo receitas da internet. A senhora parece diferente, comentou Márcia enquanto as crianças exploravam o apartamento. Teresa sorriu. Estou me redescobrindo, minha querida. Às vezes precisamos de espaço para lembrar quem realmente somos. Antes de partirem, Márcia hesitou à porta. Ricardo não sabe que viemos. Ele é orgulhoso, mas sente sua falta, dona Teresa. Ele só não sabe como dizer isso. Teresa assentiu, compreensiva. O orgulho sempre foi o maior defeito do meu filho, igualzinho ao pai. 2 semanas após a visita surpresa, Teresa recebeu uma mensagem de texto de Ricardo. Algo inédito, considerando que seu filho raramente se comunicava diretamente com ela desde o confronto. Mãe, podemos conversar? Estou na porta do seu prédio. Teresa sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, ajeitou o cabelo rapidamente e foi atender a porta. Lá estava Ricardo, parecendo desconfortável e segurando um pequeno vaso de violetas, as flores favoritas de Teresa. Posso entrar? Perguntou ele, a voz mais suave do que Teresa se lembrava. O apartamento, que antes parecia tão pequeno quando Ricardo o visitava, agora parecia acolher perfeitamente mãe e filho. Sentados na pequena mesa da cozinha, com xícaras de café fumegante à frente, o silêncio inicial foi quebrado por Ricardo. Eu fui injusto com a senhora, começou ele, os olhos fixos na xícara. Disse coisas que não deveria ter dito. Teresa observava o filho, notando as pequenas rugas de expressão que começavam a se formar ao redor de seus olhos. Quando foi que seu menino se tornou este homem de meia-idade? Sabe, filho, todos nós dizemos coisas que não deveríamos quando estamos sob pressão, respondeu ela suavemente. Ricardo levantou os olhos, surpreso com a compreensão da mãe. Márcia me contou que veio visitá-la com as crianças. Ela disse que a senhora está diferente, mas feliz. Teresa sorriu. Estou redescobrindo quem sou, além de ser mãe e avó. É uma jornada interessante. A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Ricardo contou sobre os problemas no trabalho que o estavam deixando estressado, sobre as preocupações com a educação dos filhos. Teresa ouviu atentamente, oferecendo conselhos apenas quando solicitada. As crianças sentem sua falta, disse Ricardo finalmente. Nós todos sentimos. Eu também sinto falta de vocês, admitiu Teresa. Mas acho que este tempo separados foi importante para todos nós. Ricardo hesitou antes de fazer a pergunta que claramente o trouxera ali. A senhora voltaria para morar conosco? Teresa pegou as mãos do filho entre as suas, sentindo a textura diferente. As mãos de um homem, não mais do menino que ela criara. Não, meu filho. Acho que é melhor assim. Vocês têm a vida de vocês. E agora descobri que também tenho a minha. Mas isso não significa que estamos separados. Posso visitar vocês, cuidar das crianças quando precisarem, almoçar aos domingos. Mas preciso do meu espaço, assim como vocês precisam do de vocês. Ricardo pareceu inicialmente desapontado, mas logo assentiu em compreensão. A senhora está certa. Como sempre. Antes de partir, Ricardo abraçou a mãe longamente, um abraço que carregava pedidos de desculpas não verbalizados e promessas silenciosas de fazer melhor no futuro. No domingo seguinte, Teresa foi convidada para o almoço na casa do filho. A mesa estava posta com a toalha bordada que ela mesma havia feito anos atrás, e os netos correram para abraçá-la assim que ela chegou. Durante a refeição, entre conversas e risadas, Teresa observou sua família com novos olhos. O relacionamento havia mudado, evoluído para algo mais maduro e respeitoso. Ela não era mais apenas a mãe que se sacrificava silenciosamente, nem a avó que precisava pedir permissão para expressar opiniões. Era Teresa Oliveira, uma mulher completa, com experiências, sabedoria e também com uma vida própria. Quando Miguel pediu que a avó contasse uma história depois do almoço, Ricardo sorriu e disse: Vovó Teresa agora tem muitas histórias novas para contar, não é mesmo, mãe? Teresa assentiu, emocionada com o reconhecimento. Tenho sim. E também tenho algumas receitas novas que aprendi na internet. Quem sabe no próximo domingo eu trago uma sobremesa especial? Ao final da tarde, quando Teresa se preparava para voltar ao seu apartamento, Ricardo a acompanhou até o carro. Mãe, eu sinto muito por tudo. A senhora sempre foi nossa fortaleza. E eu não soube valorizar isso. Teresa tocou o rosto do filho com carinho.
Todos nós precisamos aprender nossas lições, Ricardo. Eu também aprendi que preciso viver minha vida, não apenas existir através da vida dos outros. E isso é bom para todos nós. Enquanto dirigia de volta para casa, Teresa sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. As palavras duras ainda ecoavam em sua memória, mas agora como um lembrete do quanto todos haviam crescido desde aquele doloroso confronto. Em seu apartamento, Teresa abriu o computador que comprara recentemente e começou a digitar suas memórias. Talvez um dia transformasse tudo em um livro. Afinal, sua história, de humilhação, superação e redescoberta, poderia ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Queridos ouvintes, se esta história tocou seu coração, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas experiências e reflexões são valiosas para a nossa comunidade. Até a próxima história.